Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos discutir algumas novidades da Nintendo Direct. Nintendo Direct, falei bonito, né? Não, eu falei gringo. Call of Duty. Falei estrela, né? Que rolou aí no dia 12 de setembro, sexta-feira, data em que estamos gravando esse episódio aqui. Tivemos também uma notícia péssima que o Itaú demitiu mais de 1.000 funcionários condenando o home office. Temos aí a possível iminente morte da Twitch e outras plataformas de streaming. E tivemos também ex-executivos da Microsoft criticando duramente o Game Pass. Deixa eu lembrar vocês, galera, vocês sabem, né, que a Nuvem é parceira do The Byte, é parceira do canal BRKS Edu também. Em setembro, agora está rolando Anuversário. Vocês podem usar o nosso cupom TheByte para ter desconto de 12% na primeira compra de vocês de um jogo para PC. A Nuvem, para quem não conhece, é uma publisher brasileira super confiável, ela vende chaves de jogos, gift cards, tudo de maneira oficial, então a gente recomenda muito a Nuvem. Bora então para o episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Byte e vamos falar de Nintendo, vamos falar de Nintendo Direct. Semana passada, dia 12 de setembro, rolou mais uma Direct da Nintendo, porém uma Direct mais longa, a mais longa Direct da Nintendo até agora, né? Tá aí na tela, a nota que o pessoal lá que segue o Jeff Keighley deu, o Jeff Keighley que tá sempre perguntando pro pessoal o que é que você achou de conferência tal, mas eu quero saber de você, meu querido Eduardo Benvenuti, o que é que você achou dessa conferência que trouxe algumas novidades. Pra você foi uma boa Direct ou não? No geral eu gostei, eu achei que a direção dessa Direct foi um pouco esquisita no sentido de que passava um trailer e aí em seguida eles resumiam o que aconteceu no trailer. Eu achei isso desnecessário, eu achava que podia passar verdade, de um trailer pro outro que teria sido uma experiência mais gostosa de assistir. Mas eu gostei, sim, não assisti ao vivo e eu fiquei com dó de eu não ter trazido esse conteúdo ao vivo, porque pra mim foi 6 da manhã, né? Porque eu acho que a parte do Virtual Boy, a minha reação teria sido bem curiosa, porque eu achei impressionante a Nintendo ter admitido que o Virtual Boy um dia existiu, porque até então a única menção que eu via era tipo em Luigi's Mansion, no museu da Nintendo, mas parecia que era o patinho feio da Nintendo, né? O Virtual Boy, e ele teve aí um destaque durante a Direct, que eu achei bem legal. E a minha reação, eu acho também, no trailer do Dragon Quest VII, no remake, na reimaginação, porque logo de cara, eu assisti tomando café da manhã, logo de cara eu peguei que era Dragon Quest VII, eu acho que a reação que eu teria na live teria impressionado um pouco as pessoas, ia ser um negócio que ia, sabe, agradar o meu ego, assim, eu acho que ia ser um momento positivo pra minha carreira, sabe, quando você pega muito rapidamente uma referência, assim, ia ter sido legal pro público e principalmente pra mim, né? Mas, enfim, eu achei que foi uma boa Direct, teve vários destaques, eu gostei deles terem feito menções ao aniversário de 40 anos do primeiro Super Mario Bros., que não é a primeira aparição do Mario, mas é o primeiro principal game do Mario, né? O novo filme do Mario que foi mostrado rapidamente aí, o Super Mario Galaxy, achei bem legal. Tô doido pra ver a reação da minha filha vendo o trailer, porque eu tenho certeza de que ela vai amar, a gente assistiu juntos o primeiro filme e foi uma experiência bem legal. Gostei de ver que Mario Galaxy 1 e 2 vão aparecer aí no Switch, inclusive em mídia física. Que mais me chamaram a atenção, eu vou mencionar aqui, fiquem à vontade pra me interromper, mas o jogo novo do Yoshi, Yoshi and the Mysterious Book, porque eu amo os games do Yoshi desde o Yoshi's Island, joguei vários com a minha filha em co-op, inclusive, né, ela ama o Yoshi's Crafted World, ela tem jogado o Yoshi's Island tanto de Super Nintendo quanto de DS e gosta muito, então esse novo Yoshi foi um momento muito bacana que a gente viu em família esse anúncio. Metroid Prime 4, que assim, não por ser o Metroid Prime 4, mas sim pelo que eles estão fazendo com o game, esse é um jogo que eu testei em Nova York e de repente ver a Samus andando de moto num mundo aberto, eu achei isso bem legal. Não tinha nada disso na demo que você jogou em Nova York? Não tinha. Era um trecho que parecia Halo, o trecho que eu joguei, que era um trecho bem linear, que parecia ser o prólogo do jogo, sabe? Então a gente não viu muito do que o game tem a oferecer em Nova York. Fire Emblem, o único que eu joguei foi o Awakening, que eu amei
Eu gostei de ver um novo anúncio, mas eu confesso que eu preciso jogar vários outros Fire Emblem antes de pegar o mais novo. Achei interessante o Hyrule Warriors Age of Imprisonment, que é aquele take de Dynasty Warriors com a franquia Zelda. Achei bacana o que eles mostraram, o jogo já tinha sido anunciado. E Hades 2, que estava em Early Access, vai ter o lançamento 1.0 agora, que eu achei algo relevante que foi mencionado. Tem várias coisas que eu não mencionei aqui, que eu acho que o Halter pode até na edição ir mostrando, né? O Mario Tennis novo, Fever, que vai ter um modo aventura, Pokémon, mas eu sei que Pokémon a gente vai conversar um pouquinho, né? Vai. Não sei se o Van Depp quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa. Não, eu achei curioso justamente nos anúncios o filme, quer dizer que eles, né, não foi só um sucesso de Mario, vão fazer um filme geral do Mario, agora vão começar a explorar filmes específicos dentro dos jogos que a gente tem, né? E me lembrou um pouco o começo dos anos 90, que desenhos animados começaram a aparecer para vender brinquedos e bonecos, né? Que é o caso do Tartaruga Ninja. Eu fui totalmente afetado, impactado com isso quando era um jovem. Transformers, né? Transformers, exatamente. Quer dizer que, assim, hoje em dia, o IP, que a gente chama, né? Que o IP é basicamente... Como que a gente definiria um IP? É que é propriedade intelectual, é uma Isso, franquia. exatamente. Uma marca, uma franquia, né? Isso, porque muita gente pergunta, a melhor forma de falar em português é assim, a gente falou do filme do COD, a gente falou agora, né, da Nintendo seguindo esse caminho, então parece que todas as empresas, elas querem sacramentar ainda mais o interesse do público, né, na marca deles e nos personagens deles. Então será que vai ter justamente o filme do Super Mario Wonder, né, que é um jogo que inclusive eles anunciaram que vai ter a versão pro Switch 2 com mais coisa multiplayer, quem assiste o debate desde o começo sabe que esse é um jogo que eu joguei pra caramba, que adorei, então foi algo que me chamou a atenção também. Mas principalmente isso, cara, o acerto que eles consideram que é o primeiro filme do Mario e que agora vão continuar fazendo porque eles simplesmente complementam o que eles fazem e deve ajudar a vender console e jogos, né? Mas você falou do Virtual Boy, Edu, eu achei muito interessante, por quê? Porque eu sou uma das poucas pessoas, talvez, no mundo que jogou o Virtual Boy. Um amigo meu tinha, na verdade. Então você falou de Mario Tennis também, a gente jogava lá e parecia fascinante, aquelas linhas vermelhas, você enfiando, né, o olho lá, mas assim, né, na prática não funcionou muito, se eu não me engano são o quê? 14 jogos que existem pra Virtual Boy no total, algum número assim? É bem pouco, eu não sei de cabeça. Mas o que incomodava mais, as costas ou a vista na hora de jogar o Virtual Boy? Então, eu tinha 11 anos, sei lá, 11, 12 anos, então você tinha que ficar meio que sentado numa mesa, né, com os pés pra dentro, e você tinha que ficar meio agachado. Então você não tem aquelas dores de velho que a gente tem hoje em dia de costas, mas eu me lembro que não era uma experiência super imersiva. Você considerava que sim, né? Porque até o fundo preto tem um negócio meio de abismo, né? De você estar simplesmente você jogando. E tem um negócio engraçado que, assim, toda vez que o Virtual Boy ele é retratado num vídeo, né? Qualquer que seja, inclusive esse agora do anúncio, ninguém entende muito bem quem não viveu ou quem não foi atrás de saber qual é o diferencial daquele jogo todo preto com linhas vermelhas, né? Galera não se liga que aquilo ali é 3D. Tá em 3D, exatamente, 3D em 1900 e bolinha, né? 1997, 8, se eu não me engano, né? Que saiu. Eu me lembro jogando em 1998. Então, me chamou muita atenção nesse sentido. Mas, cara, eu achei curioso também o ritmo da Direct, né? Além de você ter falado que é a mais longa, tem ele falando, aí entra o trailer, aí volta, dá uma resumida. Eu não sei se isso é que a gente falou da Netflixização, que as pessoas não prestam atenção direito. Então, ó, vamos garantir que eles entenderam o que a gente tá tentando fazer? Não sei, eu senti que é um pouco isso. Mas, Davi, antes de eu opinar, a gente conversou um pouco em off. Você mencionou que o que te chamou a atenção foi Pokémon. Por que Pokémon te chamou a atenção, Davi? Pokémon me chamou a atenção, dentre várias outras paradas aí da Direct, que foi uma Direct que inclusive me agradou muito. É bizarro o quanto a Nintendo consegue trabalhar bem as suas IPs, né, as suas propriedades intelectuais, porque teve anúncio de Fire Emblem, de Metroid, de Yoshi, de Mario, o próprio jogo do Mario Tennis, o filme também, né, que pra quem não sabe, o filme do Mario bateu $1 bilhão na bilheteria, então é óbvio que ia ter uma continuação, mas eu gostei do fato deles não terem feito uma continuação preguiçosa, né, Super Mario Movie 2, né, eles realmente foram atrás do histórico da franquia Super Mario pra trazer o Mario Galaxy, que é quase que uma continuação natural, né? Você começa na Terra e você depois vai pro espaço. Achei da hora. Mas falando de Pokémon, que também é uma propriedade intelectual aí da Nintendo, uma IP, cara, muito interessante e até meio bizarro, um dos jogos que foram anunciados, né, de Pokémon nessa Direct, ou mencionados, melhor dizendo, que foi o Pokémon Pokopia, difícil de falar, inclusive, Pokopia, que basicamente é um jogo onde você controla uma versão humana do Ditto, né, antropomorfizada do Ditto, e o Ditto humano, ele tá meio que perdido no mundo e tá contando com a ajuda de Pokémons, e ele meio que usa os poderes dos Pokémons, porque o Ditto copia poderes de outros Pokémons, né, pra interagir com o mundo. Só que esse mundo, ele é meio familiar, assim, é um mundo meio quadrado,
formado por cubos, que quando você bate no chão, você cria um buraquinho, quando você bate numa parede, numa madeira, você cria um buraquinho na forma de cubo, algo muito parecido com Minecraft, a ponto de muita gente já meio que imediatamente, assim que o trailer do jogo passou na Direct, muita gente apareceu no Twitter reclamando / comentando a talvez hipocrisia de Nintendo em reclamar de cópias de seus jogos quando ela própria faz uma cópia ou pelo menos uma homenagem muito fidedigna aí ao maior sucesso e único jogo de fato assim, de sucesso assim da Mojang, o IP de sucesso da Mojang, que é o Minecraft, né? E aí a gente em off tava meio que discordando um pouco sobre essa história de cópia, né, Edu? O que é que você acha a respeito disso? Pois é, a gente não quis conversar do assunto antes do episódio, justamente pra trazer a discussão no episódio, né? Cara, eu não achei tão parecido com Minecraft assim. Uhum. Pra mim, de cara, me lembrou mais o Dragon Quest Builders. E a gente pode discutir que o Dragon Quest Builders é inspirado em Minecraft. Eu acho. Mas eu penso o seguinte, cara. A Nintendo inspira a indústria inteira, desde os anos 70, anos 80. Quando a Nintendo se inspira em alguém, isso é um problema? Eu não entendi o que as pessoas estão caindo em cima. Porque assim, sem Super Mario Bros, a gente não tem jogo de plataforma 2D. Sim. O Mario 64 é uma lição de como fazer um jogo de plataforma 3D. A franquia Zelda foi, assim, super inspiradora para diversos games de aventura. Eu não sei por que as pessoas estão achando ruim a Nintendo se inspirar em alguém. E assim, eu concordo que a Nintendo toma atitudes terríveis, absolutamente terríveis, seja com jogo de fã, seja com jogos que remetem a coisas que ela já fez, tipo esse caso que tá rolando da Nintendo fazendo patentes esquisitas e fazendo de tudo pra combater Palworld, mas assim, eu não sei qual que é o problema da Nintendo se inspirar, sendo que ela serve de inspiração pra tanto, mas tanto desenvolvedor. Você falou de copiar, é engraçado. Não é que Minecraft copiou a Nintendo, mas eles, depois do sucesso do filme do Super Mario Bros., Minecraft lançou um filme também com o Jack Black, né? Meio parecido, uma estética parecida, uma pegada parecida. Então, pra mim faria sentido a Nintendo querer ter o Minecraft deles, né? Então, vocês podem, o Davi vai responder o quanto ele acha parecido ou não. Mas, se não me engano, o Minecraft ainda tem 200 milhões de jogadores mensais ativos, né? Um negócio de absurdo aí, não? Uma IP que continua crescendo. Então, qualquer coisa que você consegue, né, chegar naquele mundo e tocar e tirar público de alguém, né? A gente tem o Roblox hoje em dia, que é gigantesco, que não é igual ao Minecraft, mas enfim, né? Ele meio que ocupa o espaço que o Minecraft já ocupou, talvez com um público até mais novo, né? Não sei como é pra criança, se gosta dos dois, se gosta de um ou outro. Mas eu sinto que com essa Direct, cara, a Nintendo tá tentando atirar pra todos os lados, assim, num bom sentido de negócios pra eles, né? De vamos tocar aqui, vamos fazer isso, vamos melhorar os jogos do Switch 2, né? Vamos lançar mais coisas. Mas o que você achou, Davi, você comentando do Pokémon especificamente? Eu acho o seguinte, eu acho que tem uma diferença entre você estimular a criação de um gênero, como por exemplo o que a Nintendo fez com os jogos 2D plataforma, né? E aí você tem uma série de outros jogos copiando, né, nesse sentido, a mecânica e gerando, né, o gênero do 2D plataforma. Metroid, né? Outro. Pois é. Mas querendo ou não, tipo assim, Metroid criando Metroidvania e tal. É. E existe uma coisa que é isso, e existe a outra coisa que é você pegar características do jogo que você tá copiando, e que são características que você tá copiando de maneira muito, assim, intencional, quase que pra causar uma confusão na mente de uma pessoa desavisada de que aquele jogo ali simplesmente não é o Minecraft com sabor de Pokémon, tá entendendo? E eu vou explicar o ponto específico do meu argumento. Tem no trailer do Pokémon Pocopia um momento em que um personagem, não sei se é o Dito, o personagem principal, ou é um outro Pokémon, ele cava um buraquinho na parede e cai água, tá, da parede, certo? A maneira que a água cai é exatamente a maneira que a água cai em Minecraft, e que é uma maneira muito específica, porque Minecraft tem uma física, né, se você pular do alto você cai, mas existe uma física muito característica de Minecraft, que é essa física de primeiro o bloco vem e depois a ação acontece, né? Então quando você tá cavando um buraquinho de água, ou quando você tá cavando na parede e tá caindo água no Minecraft, a mecânica do jogo, ela respeita essa física meio maluca, ou seja, primeiro aparece um bloquinho d'água, depois outro bloquinho, e aí você forma a cascata, digamos assim. Acontece a mesma coisa em Pocopia. Então eu não sei até que ponto, de novo, qual é o limite da cópia, digamos assim. Uma coisa é você criar um jogo que pareça, por conta do gênero ser similar, a outro, como talvez até Dragon Quest Builders seja mais isso mesmo, tipo assim, Minecraft lançou um gênero, vamos aqui lançar um jogo nesse gênero. O que Pocopia tá fazendo, eu já tô achando que é um
pouco, assim, homenagem demais, sabe? Eu não sei se vocês chegaram a ver essa parte do trailer, mas é um negócio que me chamou a atenção e foi ali que eu vi, opa, eu acho que aqui tem um probleminha. Nossa, o teu opa foi igualzinho quando você tá se afogando com o Sonic na água. Põe aí, Halter. Só dando trabalho extra pro Halter. Eu acho que o ponto principal é que se a Nintendo não fosse tanto atrás, né, de combater empresas que supostamente a plagiam, ninguém tava reclamando tanto assim, né? Eu acho que a gente reclama mais porque a gente fica um tanto quanto assim, meio, não digo chateado, mas fica incomodado, né? Do quanto a Nintendo vai atrás de tentar patentear as coisas, como por exemplo, eles acabaram patenteando recentemente, supostamente, a mecânica de você capturar um monstro e depois jogar esse monstro no ambiente pra ele interagir. Algo que não é só Power World que faz, né? Tem uma série de outros games que tem essa característica. E a Nintendo patentear isso daí pode ser o começo de uma história novamente, né? Um novo ciclo de processos em cima de concorrentes da Nintendo. Eu vou te interromper rapidamente aqui. E obviamente que nos falta a todos nós muito conhecimento, porque isso é uma questão jurídica, né? Eu li um artigo, se não me engano, é da PC Gamer, a gente pode até colocar um pedaço aqui do artigo na tela, em que um advogado explica que ele considera que essas patentes recentes que a Nintendo registrou são um erro dos Estados Unidos, dos responsáveis permitirem esses registros. Ao mesmo tempo, as patentes elas são extremamente específicas, né? Então você precisa de uma situação em que as coisas acontecem em uma ordem exata para que aquela patente se aplique. Tô mencionando isso só para as pessoas saberem que não é algo super genérico, não é que qualquer jogo que usa uma captura de monstro que é um problema. Tem que seguir aquela ordem naquele gênero de forma exata e tal. Ainda assim, um especialista de patentes que escreveu ou participou de entrevista no artigo que eu li, ele acha que foi um erro que essa patente não deveria ter sido permitida que fosse registrada. Eu entendo o que você tá falando, mas assim, o fato é que em Power World você tinha antigamente a mecânica de você pegar uma bola e capturar o seu pau, né? E eles removeram essa mecânica. Removeram em função de risco de processo de Nintendo. Então, assim, de novo, tem um certo limite, né? Do que realmente é algo, uma mecânica super específica e do que é algo que acaba virando parte desse gênero de capturar monstros, por exemplo. Beleza, o problema é que era uma esfera, o problema é que era uma bola, não sabemos, necessitamos aqui de um especialista, né? Beleza. Mas, de novo, é esquisito a Nintendo fazer isso, apesar de que hoje em dia a gente já tá acostumado, e lançar um jogo onde ela própria poderia tranquilamente não correr esse risco, né? Não correr o risco da Microsoft vir lá, junto da Mojang, e pensar assim, ô, dona Nintendo, copia, mas não faz igual, né? Tipo assim, a mecânica da água ser a mesma? Poxa, a física do jogo ser igual? Eu acho que isso é um pouco problemático. Galera, bora agora então para o momento Alura. A Alura tá com o mês das carreiras, o modo carreira tem trilhas estruturadas, criadas por especialistas para organizar o seu aprendizado em 22 carreiras completas do nível iniciante até o avançado. O objetivo do modo carreira é trazer clareza e direcionamento para os alunos da plataforma da Alura. Para comemorar, tá rolando um desconto de até 44% na matrícula por tempo limitado e o nosso cupom de desconto é BRQSEDU, mentira, é DEBYTE. Bora, confiram a Alura, QR Code na tela, link na descrição. A gente recomenda demais a Alura e agradece muito o apoio que ela dá aqui para o DEBYTE. Vamos então, a gente tem coisa interessante de Twitch para discutir? Exatamente. E eu, como especialista de ter falado Twitch por 10 horas, eu tô bem curioso de saber o que rolou. Vamos lá, vamos explicar. Esse é um assunto que sempre volta aqui recorrente. Parece que a gente está falando há 2 anos da morte da Twitch, mas aconteceram algumas coisas recentemente que têm trazido esse assunto à tona de volta. Inclusive porque fizeram um levantamento que de julho para agosto, as views da Twitch totais caíram de 10%. Tem algumas questões que estão acontecendo aí também. Teve um evento do Ibai, que é um streamer espanhol, que fez um evento de boxing que bombou e tal em julho, então teve uma discrepância. Mas também a Twitch tem cortado muito o bot, que é um problema que pouco conversado em várias plataformas. Eu me lembro quando eu trabalhei na Mix, a gente tinha, até porque a Mix às vezes pagava por visualização, aqui que tem um programa parecido, então eu sei, né, com fontes internas lá que estão tendo problemas com isso também. Então o que acontece? A Twitch corta esses bots que muita gente utiliza para aumentar as views e não são visualizações orgânicas, né? Muitas vezes você embeda em sites escondidos a tua live, então parece que as pessoas estão assistindo e não estão, e isso tá dando problema por quê?
existem algumas questões. Existe um rumor que a Amazon quer vender a Twitch, né? A gente pode até conversar aqui se vale a pena, se é isso que vai acontecer, porque a gente fala do fim da Twitch. Eu acho que tem mais uma chance de ser vendida do que acabar totalmente, né? Só que quando você quer vender uma propriedade sua, ou um site que nem isso, uma plataforma, você quer que os números estejam inflados, na verdade, né? Porque você vai conseguir mais dinheiro por isso. Então, eles cortando os bots, por mais que acaba sendo a coisa correta a se fazer, eu acho que afeta eles, os afeta bastante até. E algumas outras questões que a gente tem visto também, que o grande assunto recorrente é propaganda, né? As pessoas saíram da televisão, pararam de assistir tanta TV porque a gente estava sempre sendo bombardeado por propaganda. E muitas vezes era de graça. Agora a Twitch, o Charlie teve um vídeo dele, né, que é o Moist Critical, vocês já devem ter visto, cabeludo, de camiseta branca e tal. Ele fez um vídeo, inclusive, falando do fim da Twitch. O Charlie mostrou o painel dele, né, o dashboard da Twitch, onde ele mostra o mínimo que você tem que rodar por hora de propagandas e o máximo. O mínimo são 30 segundos, mas se você botar só 30 segundos, a Twitch automaticamente bota 3 minutos, então basicamente o mínimo são 3 minutos, até 22 minutos e 30 segundos de ad por hora você pode botar se quiser na Twitch, o que, né, nem tem o que falar. Então, eu tenho mais aqui que complementar, mas eu queria saber o Edu. O Edu é uma pessoa que tá streamando no YouTube, você streamou, faz muito tempo que não tá na Twitch. O pessoal que eu agencio, eu só consigo pensar no Alan, que tá exclusivamente na Twitch. Tem um movimento muito grande da Kik que eu também vou falar, tem uns nomes aqui grandes, brasileiros que estão na Kik, mas eu queria passar a bola pra vocês comentarem. Até o teu momento, Edu, o que você acha e... Então, eu não voltaria a fazer lives na Twitch, até porque o meu público está no YouTube, e eu acho que se eu fosse ir para outra plataforma, eu iria via publicidade, via um contrato de incentivo. Para quem não sabe o que é, quando a plataforma te paga um fixo mensal para que você streame naquela plataforma. Foi o que eu fiz com a Zubo, foi o que eu fiz com o Mixer, foi o que eu optei por não fazer quando a gente teve aquele boom de plataformas genéricas, não confiáveis. Facebook, né? Facebook investiu muito. O Facebook eu tive proposta, eu não quis fazer lá porque eu não gosto do Facebook, e eu lembro que tinha umas Nimo.tv, umas paradas assim, que também eu nunca tive coragem Desculpa te interromper, Edu, mas recentemente a gente teve a Loco, né? Eu não sei se nem você acompanhou isso. A Loco foi uma plataforma, sério? Isso, tipo, final do ano passado, começo desse ano, com operação no Brasil, inclusive, né? Com uma operação relativamente grande de funcionários no Brasil. Eles tiraram o pessoal da Twitch, ofereceram os contratos que nem a Cube TV e a Nimo, que eram ainda menos, vamos dizer, orgânicos que da Azul, assim, era bem, né, pra chamar atenção. O negócio acho que não durou 1 mês, 2 meses, tá? Então a Louca é um negócio que a gente vai desbravar aqui depois e conversar, mas só quis interromper, porque ainda existem esses modelos, teve vários brasileiros que foram pra lá e ficaram desempregados rapidinho, né? Então pode seguir, só pra dar mais contexto. Não, porque assim, pra mim faz sentido um contrato de incentivo assim, se for numa plataforma em que a perspectiva é bacana, eu acho que faz sentido, ainda mais do ponto de vista da plataforma se associar com o meu nome, porque eu só fecho contrato com aquilo que eu de fato aprovo, com o que eu acho que vai ser bacana pra mim, pro público, e eu sei que quando a gente envolve plataformas, se eu assino com uma plataforma, isso dá confiança pra outros criadores assinarem com aquela plataforma também, o que é uma responsabilidade pra mim, mas é algo que valoriza o meu trabalho. E nesse contexto, fecharia com alguma plataforma hoje em dia? Eu não sei, eu honestamente não sei, eu tô feliz fazendo lives no YouTube, porque no YouTube eu tenho controle das propagandas, então as minhas lives... Até semana passada eu deixava manualmente desativada a propaganda que interrompe a live, só tinha talvez uma propaganda quando a pessoa abrisse a live pela primeira vez, mas talvez eu não colocava nenhuma propaganda durante a live. Aí o YouTube lançou uma ferramenta agora, você ativa... para que a propaganda não seja aquela propaganda invasiva que interrompe a live. Você tem a possibilidade de ativar a propaganda para que a live continue sendo mostrada, mas ela desloca para um canto da tela e a propaganda ocupa uma parte maior da tela. Tipo o que rola com esportes em TV e tal. Sim, sim. E aí, nesse contexto, eu decidi ativar as propagandas nas minhas lives, porque no fim das contas, o que tem que ser mais importante pra mim é a experiência que o meu público tem com o meu conteúdo. Então, se eu fizesse live na Twitch, eu ia ter que deixar um número absurdo de propagandas, o que vai contra esse meu pilar de ter uma experiência boa para o usuário. Mas assim, na minha experiência de voltar a fazer lives, eu tô gostando, é um formato que me agrada bastante, é cansativo, eu acho mais cansativo fazer live do que gravar vídeo. Vídeo eu posso fazer um vídeo de meia hora, 1 hora, interromper, as lives são bem mais longas, eu acho que isso cansa um pouco, tipo, cansa tanto a questão de voz, quanto mentalmente é desgastante, às vezes fisicamente, mas eu gosto, tô curtindo, não faria na Twitch, cara, não faria. E quando eu fiz lives na Twitch, eu fiz com alguma frequência por, sei lá, cerca de 1 ano, valeu a pena na época.
financeiramente, em termos de público, mas era outra Twitch, né? Eu acho que hoje em dia a conta não fecha pra mim. Eu acho que a experiência fica pior pro usuário, pego menos público, gero menos renda, é pior em todos os sentidos. É bizarro notar como a gente vê plataformas como o YouTube, como o TikTok, né, e vários outros, o próprio Instagram, né, que tá sempre lançando novidades, updates e tal. Como essas plataformas, elas evoluem em certos aspectos, mas elas não evoluem em relação aos outros aspectos, né? Eu acho que isso que o Edu falou agora, dessa novidade do YouTube, de tentar pensar em como não fazer a propaganda ser intrusiva, né? Interromper ali o consumo daquele conteúdo, meio que afastando um pouquinho pro canto, para exibir o anúncio publicitário, algo que você vê, por exemplo, na Cazé TV sendo feito. Como é que isso não foi trazido pra Twitch já, pra resolver esse problema, que não é um problema novo, né? Eu não acompanho muito live na Twitch, eu acompanho live no YouTube. E, assim, se tem... muita gente me imputa nesse podcast a alcunha de ser hater de GTA 6, né? Não sou. Mas, se tem uma coisa que eu sou hater mesmo, E amigo do Elon Musk, amigo do Elon Musk. É, amigo do Elon Musk, verdade, do Trump, né? Mas se tem uma coisa que eu sou hater, cara, é desse momento e desse modelo atual de streaming, né? Especialmente o que a Twitch tá fazendo. Porque, mano, eu não vejo ninguém satisfeito. Eu não sei se você concorda comigo assim. Eu não vejo ninguém satisfeito com nada dessa operação. Eu não vejo quem consome satisfeito. Eu não vejo o streamer satisfeito. E eu conheço algumas marcas que anunciam na internet e pouquíssimas que eu conheço pensam na Twitch como um espaço saudável pra estar ali. Seja por conta do conteúdo, porque tem muita gente que associa, né, a Twitch a certos tipos de conteúdo que hoje em dia, né, estão sendo bastante combatidos online, ou seja por conta dessa questão da propaganda ser tratada como algo que é quase enfiado goela abaixo de quem participa da Twitch, seja consumindo, seja criando conteúdo. É um modelo muito, muito, muito insustentável e que, assim, apoiado por uma empresa que, como o Van Depp mesmo falou aqui no começo, a gente não sabe se vai ou não ser vendida daqui a pouco, eu acho difícil mesmo imaginar que a Twitch vai inventar um jeito de se salvar nesse sentido. Eu acho que é muito mais interessante mesmo a gente olhar o que o YouTube tá fazendo, porque o YouTube, em relação à Twitch, é uma empresa que aparentemente tá levando bem mais a sério esse futuro do live streaming, né? Eu não sei se vocês concordam comigo. Existem algumas coisas dentro que vocês falaram que eu vou comentar aqui também, que live precisa ser fluido, né? A live precisa ter uma fluidez que quando você bota essas propagandas super invasivas, que você para até de ouvir a live ou de ver, tem uma quebra. Você tá lá conectado com o streamer, por isso que eu considero que os streamers têm uma relação parasocial muito maior que qualquer outro criador de conteúdo, ou talvez essas que você acompanha o story, que você acompanha a rotina inteira, né? Que é uma relação só de um lado, mas que você realmente acha que aquela pessoa é tua amiga, mas é porque o streamer tá lá todos os dias, né? Muito próximo, muitas vezes conversa, se é um streamer menor com chat, com aquela pessoa específica, mas tem uma quebra muito grande, né? E você tem que estar online naquele momento, literalmente uma live, tanto que tem muita gente que vê conteúdo de live no YouTube depois, né? Então, quando tem essa quebra, o que acontece hoje em dia, cara, né? A gente tá muito distraído, você vai fazer outra coisa, né? Eu vou abrir meu TikTok aqui, ou vou ver uma série, vou fazer qualquer outra coisa. Então é quase um gancho, uma deixa para você sair da live da pessoa. Então eu não consigo entender muito isso. Em relação ao mercado publicitário que o Edu falou, eu vejo que muitas marcas, inclusive, não ajustaram que tem pessoas streamando em outras plataformas. Por mais que estejam insatisfeitas com a Twitch, eu trabalho com muita agência gringa, e lá a gente faz esses ads, esses 2 horas para jogar um joguinho e tal, a gente sinaliza. Muitas nem orçam pro YouTube. Tem pessoas que fazem multi-stream que eles só vão pagar pela live na Twitch. Então eu tenho conversado com muitos para educar. O pessoal não só tá no YouTube, que tem gente na Kik, mas aí tem empresas que também não querem trabalhar nisso. Em relação a Kik, eu tenho algumas informações, né? Por mais que existem agências, eu sei que vocês são, que estão falando que vocês trouxeram a Kik pro Brasil, eu posso falar que a primeira pessoa que teve contato direto com a Kik no Brasil fui eu, e desculpa, é verdade, porque a gente fechou antes deles terem um funcionário brasileiro lá, pro Adolfo na época, e depois entrou um funcionário brasileiro que trabalha super bem aqui, pra quem não sabe, ele tá na Austrália, então quando converso com ele também é de madrugada. E eu fiz um levantamento de alguns dos maiores streamers do Brasil que estão streamando lá, ou pelo menos simultaneamente em outros lugares, né? Então vamos pegar uns nomes aqui. O Coringa, mês passado, fez mais horas na Kik que na Twitch. Paulinho Louco, mais horas na Kik que na Twitch. Baiano, multistream, Kik, Twitch e YouTube. Gaules, multistream, Kik, Twitch e YouTube, e fez um evento exclusivo em julho
na Kick. Yoda, majoritariamente Kick. Nobru, finais da Copa Nobru, que é um negócio que ele faz na Kick. O Alan Estagiário, também que faz futebol, 100% na Kick. Renato Vicente, 100% na Kick. O Zigueira, eu tava com ele lá no evento de BF em Los Angeles. Ele tava bravo que não podia streamar na Kick lá. Enfim, o pessoal do LoL, Revolta, Jux e tal. E assim, o Edu falou de contrato, essas pessoas não têm contratos além do, né, eu tenho informações sobre isso, não tô falando o nome de ninguém, mas eu tenho informações, então o que eu sei é que elas não têm contratos além da parceria padrão da Kick, que a Kick oferece lá, que eles pagam depois da live, inclusive, são que informações de insider, eles pagam assim que acaba a live e tem uma coisa mais padrão lá. E outra coisa, eles oferecem parceria para quem tem que é parceiro da Twitch, imediatamente. Então, se você é parceiro da Twitch, é aqui que tá oferecendo de graça, né? Sem muito transtorno, vamos dizer assim. E eu não tô aqui pra defender aqui, eu só tô falando da realidade do momento. Tem uma plataforma que parece que finalmente tá tentando bater de frente, e eu não sei como a Amazon tá reagindo, porque é o momento mais fraco da Amazon, na qual tem um competidor decidido investir. E é isso, cara, as pessoas estão procurando alternativas. Eu acho que esse é o ponto. De streamers, o público cansou desse negócio de ad, né? Eu pago o Turbo lá, que são R$ 25 por mês, ou 26 para não assistir ad, então não sei direito como tá isso, mas é inviável, cara, você entrar numa stream nova e dar de cara com 3 minutos de ads. Então, eu vejo as pessoas querendo viver disso, e tem gente, né, a gente sempre vê nos comentários, vi streamer, não, vai lá, toma uma carteira de trabalho, beleza, gente, é legal que alguém possa não ocupar um outro emprego de uma pessoa, criar um emprego novo e viver do que gosta de fazer. Eu acho que a gente deveria incentivar isso. Se é viável para a plataforma, eu não sei. Eu não sei se vocês querem comentar mais, mas eu vejo esse movimento dos grandes streamers finalmente saindo e de uma forma que parece ser um pouco mais sustentável, como aqui que tal. Às vezes, próximos planos e estratégias daqui que eu não sei, mas eu realmente vi que as coisas estão mudando, cara. E eu sinto que a Amazon uma hora vai vender a Twitch. Ela não pode acabar. Se eles, cara, fizerem a Twitch fechar, cara, isso é case de gerenciamento de um produto, assim, umas coisas mais bizarras que eu já vi de um serviço oferecido, né? Mas eles estão bem encaminhados pra isso, né? Eles estão se indispondo com o público, com os streamers e com os anunciantes. E se for vender, vai vender pra quem, na opinião de vocês? Boa pergunta, né? Não sei se uma Microsoft da vida comprariam. Eu não acho que eles entregariam na mão de um outro. Depois de Mixer, eu não sei, né? Então. Mixer tá de volta? Não, porque a Mixer foi um projeto que era para durar no mínimo 10 a 15 anos, eles queriam resultados em 3, né? E eles não só queriam resultados, como eles queriam resultados nos Estados Unidos. São empresas muito centristas americanas. Então é o que aconteceu também na Zub, que era uma startup que era diferente quando eu trabalhava. O Brasil começa a virar 80, 90% do site ou do serviço, vamos cortar o orçamento aqui, vamos fazer dar certo nos Estados Unidos. Se não der certo nos Estados Unidos, a gente acaba esse negócio. E a Mixer teve alguns problemas, isso é público, tá? Como isso é público, vou falar aqui, a Mixer, isso aqui, ó, uma historinha. Uns 2 dias antes da Mixer fechar, rolou um tweet de um colega meu lá, falando a minha experiência na Mixer como uma pessoa negra. E ele publicou esse tweet, continuou publicado, eu não vou, né, entrar nos detalhes, talvez dê pra achar. Enfim, uma pessoa lá tinha feito um comentário não muito inclusivo, pelo contrário, super racista, comparando streamers com escravos, basicamente, e não necessariamente streamers negros, mas isso é um grande negócio que as pessoas não sabem, que foi uma das últimas, fechou o caixão da Mixer, porque saiu esse tweet, então foi público, né, um caso que era interno, e aí depois venderam pro Facebook Game, que também fechou, né, a empresa do Zuckerberg também investiu, e lá era bizarro, tá? Quem streamou no Facebook Gaming, você tinha um limite de horas que você tinha que fazer da live. Se você quisesse fazer mais de 3 horas, você tinha que fechar a live e voltar, enfim. Eu conheço quem... Olha que bizarro. E eu nunca tive contrato nenhum lá, um monte de gente já me falou, eu vou mencionar isso publicamente, porque Pode falar. chegou em mim por vias de inúmeras pessoas isso. Você tinha que fazer um mínimo de 2 horas de live pra contar o tempo. Então, se você fizesse 1h30 de live, isso não contabilizava. Você tinha que fazer 2 horas e 1 minuto pra contar que você fez 2 horas de live. E eu ouvi de casos da pessoa que fez, sei lá, uma live de 1h40, teve problema de internet, caiu a live, perdeu tempo não trabalhado. Como pode, cara? É um absurdo isso, porque... E aí? E se o problema que você teve foi de conexão com a plataforma? E era muito ruim de assistir live lá também. E como é que a plataforma não tem tecnologia o suficiente pra fazer inferência, né? Tipo assim, ó, o cara tava online aqui, aí ele dropou, aí ele voltou depois, eu vou juntar esses 2 momentos e calcular a hora dele, né? E eu vi de gente que fez live muito próxima de 2 horas e deu problema e, tipo, perdeu, se ferra aí. Nossa. Pelo menos eles pagavam bem, né?
E aproveitando que a gente tá falando aí de Microsoft, né, e de problemas relacionados à Microsoft, essa semana passada o Game Pass foi alvo de duras críticas, só que dessa vez não críticas do mercado necessariamente, assim, né, críticas de jornalistas ou críticas de usuários do Game Pass, mas na verdade críticos de ex-executivos de Xbox, mais especificamente de dois, né, o Pete Hines e a Shannon Loftis. Resumindo muito, assim, né, pra eles o problema atual do Game Pass é que, apesar do Game Pass ser uma plataforma legal pra pessoas descobrirem novos jogos, vender assinatura pra Microsoft e tal, o serviço tem feito um trabalho não tão bacana junto aos desenvolvedores. O Pete Hines, inclusive, deu uma entrevista em que ele falou assim, cara, se o Game Pass não está servindo para os desenvolvedores, simplesmente ele não tá valendo nada, né? Sinalizando provavelmente aí um problema de sustentabilidade do modelo. O Shawn Layden, né, que é ex-executivo de PlayStation, ele já vinha criticando bastante, não necessariamente o Game Pass, porque ele também não é muito fã dos serviços de assinatura de PlayStation, mas essa ideia de a gente pagar por um jogo por pagar uma mensalidade para ter acesso a esse jogo. E o argumento é sempre esse. Isso pode fazer bem ao usuário final, isso pode fazer bem ao consumidor de jogos, mas isso provavelmente pode fazer um mal enorme para o desenvolvedor, né? E assim, a gente tá colecionando críticas ao Game Pass, e isso não é de hoje, né? E eu acho que vai continuar. Mas o que vocês acham a respeito disso quando nós, enquanto criadores de conteúdo, nós, enquanto jogadores, né, consumidores de videogame, a gente gosta muito do serviço? Porque eu mesmo continuo dizendo, pra mim o Game Pass é a maior e melhor proposta de valor de games hoje em dia para quem joga videogame no Brasil. É o que sustenta, inclusive, o argumento de compre um PC, porque você pode ter a Steam e o Game Pass Ultimate, ou compre um Xbox se você quiser, porque você tem acesso ao Game Pass e assim você consegue acessar um catálogo enorme de jogos. Mas o que é que vocês pensam a respeito dessas críticas? Faz sentido o que esses ex-executivos de Microsoft estão falando? É difícil a gente falar com propriedade não tendo acesso aos números que fazem os executivos terem essas opiniões, né? A ponto até de eles exporem isso publicamente, né? Certamente eles têm acesso a dados que a gente não tem. O que eu digo é que, assim, para a longevidade do serviço, é importante que o serviço seja rentável para a Microsoft, que o serviço seja bom para o público e que o serviço seja útil para os desenvolvedores, para as publishers envolvidas. Então, se está sendo bom para a Microsoft, supondo que está sendo bom, se está sendo bom para o público, a gente sabe que é bom. Eles precisam tornar isso bom para os desenvolvedores. E não é algo que imagino que seja difícil de se corrigir. Eu imagino que eles tendo um programa de incentivo melhor para os desenvolvedores, para as publishers, já faz a conta fechar, né? Não é um serviço que eu gostaria de ver saindo do mercado, porque me agrada o fato dele deixar games mais acessíveis. O que eu não gosto de Game Pass é o lance de o jogo saiu do serviço, você deixa de poder jogá-lo, né? Tem jogo que eu zerei via Game Pass que eu queria capturar para vídeo do canal e aí não tava mais no Game Pass. E aí eu falei, cara, eu não vou pagar, sei lá, $30 num jogo só pra colocar uma inserção de 15 segundos no meu vídeo. Porque não era algo essencial, sabe? E aí é pior, eu já ouvi caso de gente que tava jogando um jogo, pessoa que não consegue jogar com tanta frequência, o cara tava lá investido 15, 20 horas de jogo, o jogo sai do Game Pass e aí, tipo, isso é mais chato. Faltou, inclusive, você perdeu o gancho, David, de fazer a transição. Falando em tensões internas na Microsoft, o Game Pass tá causando isso, né? Porque eu tava lá, enfim. Mas eu achei curioso, né? Porque a gente tá falando da própria Twitch. O que o Edu falou define tudo de... Tá sendo bom pro consumidor, né? Tem quase um checklist. Tá sendo bom para a Microsoft. Então, como que a gente transforma isso bom para os desenvolvedores? Que parece que, quando a gente fala de games hoje em dia, quase sempre são os mais afetados, né? Tipo, a gente reclama de preço para o consumidor, mas a gente tem bastante jogo bom saindo, né? E consoles novos e coisas vindo por aí. As publishers reclamam de falta de dinheiro, mas a gente sabe que, no geral, isso é um pouco migué, né? Então, eu achei muito curioso, porque tem o próprio Jim Ryan falou que ele destrói o valor. Teve o Rafael Colantonio que falou que é insustentável. Aí o Phil Spencer fala, não, ele é sustentável e continua crescendo. Então, qual que é a verdade aí, né? Eu entendo que deve realmente, como ele reduz vendas de varejo, ele vai criar essas tensões internas. Às vezes você precisa daquele número de vendas
que eu sempre falo de respaldo, a gente teve um papo aqui sobre o número de seguidores de criadores de conteúdo, né? O número de vendas, às vezes, ele vai ajudar a provar o próximo jogo, então a gente perde um pouco o contexto. Então a gente precisa desses números mais limpinhos e que chamam mais atenção para conseguir, né, tipo, viabilizar o próximo projeto. Que, não, o número de vendas foi reduzido, mas é porque estava no Game Pass, mas no fim do dia, talvez acabe não botando, né, na balança isso. Então, se afeta a viabilidade das pessoas fazerem novos jogos, eu acho que tem que ser revisto um pouco, mas eu acho que o Game Pass parece que pelo público é quase uma unanimidade, vocês diriam? Eu acho que sim. Tem gente que reclama. Quais são as reclamações de alguém que tem Game Pass? Porque não é caro, né? Eu não vejo ninguém criticando, não. Eu acho que o maior problema é quando sai o jogo do serviço. E deixando claro que, assim, uma defesa do Game Pass nesse sentido é que se você é assinante do Game Pass, você pode comprar esse jogo que tá no Game Pass pra ele ser seu com desconto, né? Então ainda tem aquele incentivo de você, olha, você tá gostando muito desse jogo, esse aqui é o jogo da sua vida, show de bola. Antes dele sair do catálogo, compra ele aqui que ele tá com desconto por conta disso. Então, assim, nesse sentido, eu acho que, de novo, do lado do consumidor, não tem o que reclamar do Game Pass. Eu acho que a reclamação que você pode ter é uma reclamação do tipo assim, eu estou mal acostumado, né? Porque pra onde você olha não tem uma oferta tão boa, assim. É um negócio meio bizarro mesmo. Realmente parece uma Netflix de games. Mas do lado do desenvolvedor, eu coleciono mais e mais, assim, não digo críticas duras necessariamente, mas eu coleciono mais e mais falas de alguns devs que eu acompanho que não são, assim, tão fãs do Game Pass. Tem um bem específico, que esse é um cara bem, assim, polêmico e tudo mais, tá? Mas ele às vezes tem umas ideias meio interessantes, por isso que eu acompanho ele às vezes, que é o Dave Jeff, né, o criador do God of War. Cara super polêmico, tem um monte de ideia do ponto de vista social torta, mas sobre desenvolvimento de games, ele fala algumas coisas assim, que eu acho, poxa, não tinha pensado nisso. Uma das coisas que ele falou sobre o Game Pass é que ele disse que o Game Pass, ele estimula mais, assim, ele premia mais aquele jogo que ele é meio que um jogo tier B, né, um jogo nível B, assim. É aquele jogo que nem é um AAA, assim, gigantesco, um Doom, por exemplo, The Dark Ages, tá? Que se fosse lançado, assim, pra vender mesmo, sem ser num serviço de assinatura, faria um sucesso porque é um jogo de grandíssima qualidade, mas ele também não premia aquele jogo daquele estúdio que tá começando, que tá, digamos assim, querendo aparecer, porque você lança aquele jogo no mar de vários outros, né? Então, assim, beleza, o estúdio vai receber uma quantia antes do jogo, se quer entrar no catálogo, ele vai, né? Tem muita gente que comenta que o Game Pass, os executivos de Microsoft, eles pagam pro teu jogo estar no Game Pass quase que um adiantado do quanto ele vai vender e tal. Porém, mesmo assim, essa pessoa, às vezes, ela perde a visibilidade do jogo dela, ao invés de estar, por exemplo, num sistema como é o caso da Steam, onde se o seu jogo é um jogo indie iniciante, mas ele é um jogo bom, ele é um jogo que acumula reviews positivas, o jogo surge, né? Ele cresce, ele sobe no ranking, né? E isso não tem tanto assim, ou não é evidenciado tanto assim no Game Pass. Então, eu acho que algo que poderia ajudar o Game Pass, pensando já aqui em proposta de solução, é você criar realmente dentro do serviço um sistema de ranqueamento mais interessante, para que se o jogo fosse bom mesmo, independente de ser um AAA, independente de ser um jogo indie, né, um jogo indie de base, se esse jogo fosse bom, que ele aparecesse como um grande destaque. E o que eu vejo hoje mais ser gerado destaque são os novos jogos que estão chegando no Game Pass. Assim, eu pelo menos como consumidor do Game Pass, eu fico muito mais, o que é que tá vindo aqui agora essa semana? Ah, esse jogo, legal. E às vezes, o nosso editor pode até colocar o tweet aí. Às vezes é um tweet que mostra 5, 6 jogos, e aí você geralmente foca em um ou outro, né? E geralmente é aquele que tem talvez um budget de marketing maior. Então aquele jogo indie que tá se lançando do lado do próximo jogo do Indiana Jones, esse jogo se perde nisso. Então eu acho que um serviço de ranqueamento dentro do Game Pass poderia dar um pouco mais de vida para esses jogos que sofrem com o problema que o serviço apresenta pro desenvolvedor, sabe? E como a gente comenta muito aqui no Debate, a gente é um podcast de mídia também, né? Não só de criação de conteúdo, não só de games, então a gente acaba pegando também o mercado de trabalho geral, né? E teve uma notícia agora extremamente negativa dentro dessa ótica de mercado de trabalho envolvendo o mundo digital, trabalho remoto, que foi essa demissão em massa no Itaú, né? E especialmente com gente que trabalhava remotamente, como eu acabei de mencionar. Vandeb, você tá por dentro dessa história para contextualizar um pouquinho mais pra gente aqui? Então, cara, a gente sempre falando até dessas empresas tech aí, né, plataformas e tal, a gente sempre falou de demissões. É que essa do Itaú realmente foi muito chocante. E tem um post aí que tá aparecendo na tela de vocês de um funcionário que trabalhou 28 anos no Itaú e foi demitido
por falta de cliques, né? E ele mesmo disse que o pessoal de TI sempre falaram, não, gastem mais tempo estudando e planejando, né? Não precisa ficar super ativa. O que eu acho, inclusive, que é extremamente bizarro, distópico e doente você botar contador de clique para trabalhador remoto. Se o trabalho está sendo feito, por que você tem que controlar tanto as pessoas assim? Parece um gosto, né? Se todo mundo também já teve um chefe ruim que quer ficar mandando, que quer ficar te atormentando, e é um gosto em mandar nas pessoas, o que fica muito claro que o capitalismo não compra teu trabalho, ele compra teu tempo e é isso. Mas esse post, né, me pegou de jeito, cara. Porque assim, até tava vendo umas pessoas comentando, o trabalho de TI parece que é meio mecânico, mas ele é criativo, né? Ele é intelectual, assim. Você codar e ficar lá, beleza, você tem que estar num estado de fluidez, né, e concentrado, mas o tempo oscil também é muito importante, cara. Eu gosto de não ter chefe porque eu decido como vai ser minha rotina todo dia. Tem dia que eu vou acordar e já vamos estar no celular lá que nem um doido. Tem dia, não, vou acordar, cuidar das minhas plantas, tomar um café, ficar na minha varanda, ler um negocinho, fazer alguma coisa. E aí, beleza, tem algo mais urgente, vamos responder aqui, vamos acionar aqui. Às vezes o dia se apresenta a mim. Mas eu não consigo imaginar, e eu trabalhando dessa forma, cara, eu sinto que é um negócio literalmente assim, distópico, do fim do mundo. E uma empresa chegar e falar, não, você tá sendo inativo há 28 anos e não ter contexto do trabalho, né? Não ter contexto, justamente que a gente tá falando aqui dos indies, né? Da pessoa vendendo o jogo, é tudo. Você precisa ter contexto de tudo. Então, o cara tem 28 anos de negócio, tá trabalhando, estudando pra gente, ótimo funcionário, um exemplo para usarmos. Vamos demiti-lo como se fosse apenas um nome mesmo, um número no nosso sistema. E é isso mesmo que eles consideram. Inclusive, né, eu vi um tweet aqui, sabe quanto o CEO do Itaú ganha por ano? 68 milhões de reais por ano. É nada mais, nada menos que o CEO mais bem pago do Brasil. Então, assim, mesmo se você acha que a gente mete uns papos meio torto aqui, os comunistas, os socialistas, parem, mas tudo bem, quer chamar, pode chamar, camarada Van Depp, tamo aí. Mesmo se você é o cara mais capitalista do mundo, você acha que faz sentido demitirem 1.000 funcionários de TI simplesmente por falta de cliques e um cara desse patamar ganhar isso? Não faz sentido. Não sei se você quer comentar, Edu e Davi, mas. Eu acho que vai ficar clara se a decisão foi correta ou não. Eu acho que não foi correta quando o aplicativo do Itaú começar a dar problema. Uhum. Porque esse vai ser o reflexo. As coisas ou vão deixar de evoluir ou vão começar a dar problema. Agora, eu sinto que, do ponto de vista do banco, se eles acham que eles tinham 1.000 funcionários que não estavam trabalhando direito, eles têm um problema grave de RH. Eles têm um problema grave de não saber gerenciar os próprios funcionários. E beleza que é uma monstruosidade você administrar um banco, eu não quero comparar, tá? Mas quando eu trabalho com as pessoas que colaboram comigo, com os meus editores, principalmente os editores, eu não fico querendo saber o que eles estão fazendo em cada exato momento. O que importa pra mim é o resultado que eles me entregam. Eu coloco um vídeo na mão do Guilherme, o vídeo tá entregue em 1, 2 dias, certinho. Tem que fazer uma alteração aqui, outra ali, tá tudo certo. Você, como chefe, você não tem uma satisfação em não criar um ambiente tóxico? Completamente. Em tipo, cara, cada pessoa, cada editor aqui tem um ritmo diferente. Deixa que eu me adapto a eles um pouco, eu tenho minhas necessidades, né, e meus parâmetros de trabalho. Mas que bom, né? Quando eu sempre falo prosperidade e a proteção, é isso, cara. Você tem que ter orgulho de criar um ambiente legal, assim. Se você tá numa posição de poder, é isso. E esse terrorismo me E, incomoda. por exemplo, eu sei que se eu preciso de um vídeo com urgência, eu tenho que colocar na mão do Guilherme, porque ele é o meu editor mais rápido. Ele é o meu editor que mais manja de games também. Então eu sei que ele vai pegar as referências muito rapidamente. O Lucas tá fazendo faculdade agora, inclusive aqui na região de Vancouver. Eu sei que os vídeos que ele edita vão demorar mais, e tá tudo bem com isso. Ao mesmo tempo, o nível que o Lucas consegue colocar num vídeo é algo que o Guilherme e o Halter não conseguem entregar ainda, porque o Lucas é muito mais sênior do que eles. O Halter é um cara que eu sei que, dentre edições do The Byte, meu canal de cortes do Funk, o próprio canal dele, as redes dele, ele é um cara que, se eu pedir pra ele editar algo com urgência, ele vai, mas vai prejudicar a qualidade de vida dele. Então eu evito de pedir coisa com urgência pra ele. O Max, que faz os meus Reels, eu sei que se eu não chamar a atenção dele, ele vai entregar mesmo às custas da saúde dele ou dele não conseguir cuidar direito da família se precisar. Então eu falo pra ele, cara, você tá
com um problema aí, tudo bem, não me entrega nada. E tá tudo certo, você não vai precisar repor depois. Então, uma questão de você saber trabalhar com cada funcionário. No caso do Itaú, pô, eles têm orçamento pra isso. Se eles têm orçamento pra pagar quase 70 milhões de reais por ano pro CEO, eles têm que ter orçamento pra administrar direito a própria equipe, né? É uma gestão, é uma questão de gestão de pessoas, Edu, acima de tudo. Você mesmo, ó, você sabe exatamente cada um dos seus editores precisa e a agenda e as necessidades e tudo bem. O escopo do Itaú é muito maior, mas eles fazem com muito menos humanidade. E aí pessoas que acham que eu implico com inteligência artificial, com certeza eles usam isso para aterrorizar, né? Quem também trabalha remoto. Então, se eu sou um funcionário do Itaú que trabalha remoto, eu tô morrendo de medo de perder meu emprego. Então, não, vou aceitar, ao invés de ir 2 vezes por semana para o escritório, eu vou 5. E, de novo, a roda vai girando e os CEOs vão tendo mais poder, mais dinheiro e os trabalhadores, cara, vão perdendo emprego e perdendo emprego. E é um banco, cara. Banco é um lugar que não engula esse negócio de não ter dinheiro. Ainda mais o Itaú, patrocina todo mundo. Eu achei de uma coisa tão ridícula, mas desculpa, Davi, é que esse assunto você sabe que me pega, então pode comentar. Não, Não, eu não, só ia mencionar uma coisa que você falou que, cara, Desculpa. banco, eu não tenho dó de banco Isso. nenhum, cara. Pois é. Eu muito menos, Ainda mais aí no Brasil, eu tive um monte de problema com o Itaú já. Eu tive um pequeno problema com o banco. Cara, antes de vir pro Canadá, eu sofri um sequestro relâmpago numa época que eu não tinha grana e naquele dia eu tinha tentado sacar o meu salário, que era pago via Bradesco, e para em seguida depositar no outro banco em que eu tinha conta e usava de fato. E eu fazia isso dentro do shopping para ser mais seguro. O sistema do Bradesco não deixava eu sacar o meu salário, mas o sequestrador conseguiu sacar o meu salário sim. no mesmo dia. Então assim, pelo amor de Deus, e o Bradesco não me pagou, cara. Não? Não, eles falaram cada um com seus problemas, basicamente. Então, a minha sugestão é não tenham conta no Bradesco, tá? Eles não vão fazer questão de te ajudar. No meu caso, eu reportei pro Banco do Brasil que tinha sido assaltado, que liguei pro telefone, tá reportado, fizeram empréstimo no meu nome sábado, 6 da manhã, de 70 mil reais. Eu nunca pedi empréstimo na minha vida. Provavelmente se eu fosse pedir empréstimo, não teriam liberado, né? Mas 70 mil reais um sábado às 6 da manhã, depois de eu reportar um assalto, ok. Só devolveram porque viralizou com a ajuda dos meus colegas aqui, saiu da bolha, só devolveram, depois só faltou, né, abrir o tapete vermelho lá, sendo que eu tinha ido naquela agência e chorei, eu não me lembro de ter chorado de adulto, de tanto desespero, porque eu tava no Banco do Brasil, resolvendo negócio, e os caras tentando entrar no meu Nubank de novo, né, recebendo e-mail. Então, um terrorismo mental absurdo. Hoje em dia você tem que pagar pro banco o seguro para eles poderem te devolver o dinheiro caso você seja assaltado. E você tem que pagar pela ineficiência deles. Então, sempre que tem banco e demissão, essas coisas, você sabe que eu vou ficar mais, né? Mas o Davi não comentou ainda, desculpa, Davi, pode falar. Não, eu acho que vocês falaram basicamente tudo que eu tinha. É que deu gatilho em nós dois, né? Total. Você vê que ele começa... Mas cara, é revoltante, mano. Os caras roubam teu dinheiro e o banco que tinha que prezar pela tua segurança e deixar você ter acesso ao seu dinheiro não deixa. E assim, eu também não sou nenhum fã de banco, assim, em nenhum aspecto e nem tenho experiências positivas mesmo. Assim, acho que a experiência mais positiva que eu tenho com o banco é quando o banco enche menos o meu saco do que o outro, sabe? É isso, assim. Quanto menos eu tiver que interagir com o banco, ótimo. Parabéns, você, banco, ganhou do outro banco a minha conta, digamos assim. Mas aí um ponto que me chama a atenção sobre tudo isso que a gente tá comentando aqui agora, tem muito a ver também com... Eu sei que a gente tem pessoas que seguem a gente aqui no debate, que comentam, inclusive, e que são pessoas que se identificam mais com um pensamento mais liberal, né? Do tipo de estado mínimo, né? Coisas desse tipo e tudo. E às vezes eu fico pensando, tipo, cara, se hoje, no país que a gente vive, né? E que é um país que tem uma inclinação pelo governo federal, né? Uma inclinação à esquerda, de proteção ao trabalhador. Se hoje isso tá acontecendo no nosso país, né? Do jeito que tá, com o governo que a gente tem, imagina se a gente aderisse 100% a esse modelo onde o Estado é quase nada e as empresas tomam conta de tudo, né? Assim, o Estado existe, no fim do dia, para proteger a sociedade, para proteger o cidadão. E aí a gente pode entrar em argumentos e comentários no chat aqui do nosso episódio. A gente sabe que ele não faz isso. A gente tem certeza absoluta de que ele não faz isso. Pois ele deveria. Exato. Mas assim, imagina se a gente aderisse 100% a essa ideia, tipo assim, não, deixa que as empresas cuidam, porque a concorrência vai dar certo. E você vê hoje uma concorrência entre bancos, onde todos os problemas que a gente tá reportando aqui são problemas relacionados a praticamente todos os bancos, sabe? Não tem um banco que não Mas tem. eu não sei se a concorrência que é oligopólio, né? Sem falar esse ponto. Davi, você tá falando da teoria do gotejamento, né? Que é trickle-down economics, que é achar que a gente deixar os mais ricos, eles vão magicamente... O efeito borboleta e... criar mais empregos. E olha, eu falo como empreendedor,
né? Que nem se compara financeiramente com essas pessoas. Não é isso que acontece, não, tá? Existe um negócio que acontece, que foi inclusive que destruiu o Império Romano, que é a sobreposição das elites. As pessoas nunca estão satisfeitas com a quantidade de dinheiro que elas têm. E isso, cara, eu falo pra mim, eu tô acostumado a ganhar X. Se eu perder 20% da minha renda, isso vai me afetar meio estranhamente, mesmo se eu tiver que trabalhar menos. Eu tenho que fazer um preparo mental para isso, como alguém que vive de comissão. É exatamente o que aconteceu com o Império Romano. Então a gente tem exemplos há muito tempo. Você sempre quer subir de nível, né? Você sempre quer subir de nível. Você sempre quer estar no próximo nível financeiro, próximo. Eu preciso ter mais um iate, porque a estagnação, quer dizer, você ficar com o mesmo salário milionário é ter uma sensação de estagnação, né? Pois é, E exato. você se compara com o resto das pessoas da tua bolha. Então é isso. A sobreposição das elites está acabando com a sociedade moderna, como acabou com outras. E eu acho que, né, as pessoas, no mínimo, têm que refletir um pouco mais sobre isso e pensar o que faz sentido para elas. E aí, sendo bem honesto, agora indo pro outro lado, e eu espero que o nosso governo federal faça alguma coisa a respeito disso, porque assim, do jeito que tá, não dá. Não dá pra você concordar com uma empresa que demite 1.000 funcionários sem explicação nenhuma, do tipo assim, mas setor privado é setor privado, a gente não tem como... Claro que tem, porque, né, no fim das contas, são trabalhadores que pagam seus impostos e que merecem, digamos assim, algum tipo de resposta, né, da sociedade da qual eles fazem parte, né? Então, é um pouco aquilo, tipo assim, cara, se a gente vive numa sociedade que supostamente protege o trabalhador, vamos proteger o trabalhador, porque não dá pra deixar só isso a cargo do sindicato, né? Porque o próprio sindicato dos bancários, ele ficou envolvido nessa questão e criticou muito, mas beleza, o sindicato não pode fazer tanto assim, além de criticar, além de expor o problema. Vamos aí, né? Vamos aí, governo do estado, governo federal, fazer alguma coisa a respeito para proteger essa galera, porque do jeito que tá, fica complicado pedir voto ano que vem, né? Bom, gente, chegamos ao final de mais um debate. Queria também agradecer vocês aos comentários recentes que estamos tendo sobre a participação da Carol. Vai estar de volta aqui, né, assim como o Kogu e outras pessoas queridas nossas. Não deixe de se inscrever, a gente está chegando nos 100 mil inscritos, é legal, respaldo. Dá aquele hypezinho e comente, eu adoro ler os comentários de vocês, eu sei que meus queridos também, vocês são muito maduros, legais. Então mantenham assim, boa semana para todos. Espero que tenham almoçado bem, abraços. Tchau, tchau.